Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 10 de novembro, como passou veloz esse ano, já estamos aí chegando, mês de dezembro, né? Hoje, já dia 10, e nos preparando para o dia 17. Esse dia 17 é o terceiro domingo do mês de novembro. Nós temos um encontro especial, um café da manhã fantástico, né, pastor João? É a celebração da fundação da nossa igreja em São Luís, né? Sim, 19 anos, e no culto da noite, um culto em ação de graças por esse tempo que estamos aqui na cidade de São Luís, pregando o Evangelho, animando os desanimados, fortalecendo os cansados, colocando de pé os abatidos, porque a palavra do Evangelho tem esse poder, essa autoridade para recuperar as nossas energias perdidas, a nossa vida desanimada. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E estamos avançando e hoje estudando o livro de Romanos, o último capítulo desta carta magnífica, e eu venho junto com meus queridos amigos, pastor João Silveira aqui à minha esquerda. Bom dia você que nos ouve. Transcorrer esse ano, a cada domingo pela manhã, está podendo transmitir a vocês a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos tem trazido para transmitir a vocês, é um prazer muito grande e é uma felicidade, na verdade é um privilégio. Já estamos a quase 50, aliás, quase 40 domingos, né? Toda manhã trazendo essa mensagem que é a palavra de Deus. Como disse o bispo, é o Evangelho. E o Evangelho é aquilo que disse um certo pregador. É como o leão, não precisa que ninguém o defenda. Nós não estamos aqui na defesa do Evangelho, nós estamos aqui na expansão do Evangelho. Sim, na propagação dele, né, João? Na propagação dele. Uhum. Na tatuagem dele na vida das pessoas. Né? Sim, que os corações sejam tatuados, né? Muito bom dia, Loide Nogueira. Bom dia, meu bispo. Uma alegria ter você de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Cá está você, né? Também. Estou muito feliz em estar de volta. Bem-vinda. Obrigada. Gente, nós vamos começar a narrativa desse texto e tem tanta coisa boa já no finalzinho dessa epístola. É uma carta magnífica que gera tanto ânimo em nós, tanto conhecimento, um descortinar. Foram 15 capítulos até agora de descobertas fantásticas. Tenho dito para alguns queridos amigos que meu coração continua singelo. Eu continuo levando susto e perplexo diante da grandeza da exposição do Evangelho, muito especificamente por Paulo, anunciando o Evangelho aqui para os romanos. Cada descoberta, eu tenho ficado refém desses textos. Eles têm sido trabalhados dentro de mim durante toda a semana. E eu não tenho conseguido me livrar desses textos que são tão contundentes, mudam tanto a vida da gente, né, pastor João? Pois é, bispo. Antes eu queria fazer um comentário Sim. Que me chamou muita atenção. Uma confissão, na verdade. Eu sou do tempo que se escrevia cartas, né? Sim, sim. Naquele tempo se escrevia cartas. Então a carta já tinha um prelúdio decorado. Local, data, saudação, etc. E no final da carta vinha as saudações aos familiares, aos amigos e etc, etc. Já era um fechamento que a gente pouco dava importância, porque o que interessava é o que a carta estava dizendo no seu teor. E eu li a carta aos Romanos por tantas vezes e isto me pareceu exatamente aquilo que eu convivi tantos anos. Era apenas um fechamento. Estas saudações para mim era apenas um fechamento da carta, como se fosse o arremate para não ficar cortada no tronco, como se diz na Baixada. Só que, observando recentemente, com muito cuidado, com muita atenção, eu comecei a ver a beleza que Paulo fecha essa carta. Não é apenas uma saudação de proforme. Ele está tratando de coisas importantíssimas, nos dando lições importantíssimas, nos mostrando coisas lindas que a gente vai ver no decorrer da leitura. Então eu quero apenas fazer a confissão de que eu lia dessa forma. Hoje a minha visão é outra.
A perspectiva da gente vai mudando à medida que a nossa dimensão interna vai se ampliando, né, pastor? A gente vai vendo coisas que não via antes. O Espírito Santo vai clareando. Se a gente depende do Espírito Santo para trazer coisas novas à vida da gente, Jesus Cristo disse, ele vos fará lembrar, ele vos ensinará. Então, a gente está aqui para aprender com ele e transmitir dele para aqueles que nos ouvem. Né? Sim. Eu leio todo ano as Escrituras. E cada ano eu procuro ler numa versão diferente da anterior. Não são tantas assim, mas eu me dou a oportunidade de ler uma outra versão. E eu confesso que esse ano de 2023, 2024, né, esses 2 anos, eu tenho lido nessa versão contemporânea e tenho me animado muito com a linguagem simples dela, objetiva dela, né? Como ela fornece uma informação tão mais próxima de nós, facilitando o nosso entendimento, né? De formas que eu estou aqui agarrado, ano que vem, 2025, eu vou estar nela de novo. É certo que às vezes eu pego 2, 3, 4 versões para ler um texto para me ampliar a percepção, mas eu estou sempre agarrado nela nesses 2 últimos anos. Depois de tanto tempo, até relutando em usar versões contemporâneas, eu comecei a perceber que essa linguagem que é a versão que nós usamos aqui, ela tem um cuidado de tirar coisas de uma região e trazer para, ou seja, coisas que são ditas lá no Ocidente, que quase incompreensíveis para nós, dados os costumes, dado a forma de falar, dado os provérbios existentes nessa região, Sim. Ela translitera para o nosso dia a dia, para a nossa ocidentalidade, e que nos faz compreender com mais graça. Ou seja, nós vamos lá, Paulo dizendo, segundo o beneplácito da sua vontade. Era a palavra corriqueira do grego. Ela traz para uma versão mais clara para a gente entender, na verdade, a palavra não ficar apenas permeando a cabeça da gente como uma palavra difícil. Sim. Hoje eu me rendo, na verdade, a essa leitura, não desprezando nenhuma das outras versões, mas eu também uso essa leitura como um complemento, como um coadjuvante daquilo que eu venho lendo. Sim. E às vezes tem dificuldade de entender nas versões mais eruditas. Sim, João. É porque assim, o Novo Testamento foi escrito no grego e no grego koiné. Um grego que já nem existe mais, né? Mas era um grego comum, que todo mundo nas províncias romanas falava. Então não era um grego rebuscado, sofisticado, erudito. Era um grego simples. Quando a gente tem acesso ao texto mais erudito, alguém pode ter um alto respeito pela erudição do texto que não queira mexer nisso. Mas só para a gente ter uma ideia, o texto foi escrito num grego simples, o koiné, para facilitar a leitura de cada carta, onde quer que essa carta chegasse, né? Então, é uma questão de gosto da leitura, né? Então, eu tenho gostado muito dessa versão e está tudo bem. No versículo 2 do texto que nós vamos entrar, a versão que eu tenho à mão não traz uma explicação clara, que me chamou muita atenção na versão que nós vamos ler. Vamos a ela. Então, vamos lá. Vamos lá, Lloyd. Vamos lá. Capítulo 16 da Epístola aos Romanos. Isso aí. Versículo 1. Recebam bem nossa amiga Febe, que está a serviço do Senhor com a hospitalidade pela qual nós cristãos somos conhecidos. De todo o coração eu a recomendo, bem como sua obra. Ela é uma representante central da igreja de Cencreia. Ajudem-na em tudo o que ela pedir. Febe merece tudo o que fizerem por ela, pois já ajudou muita gente, até mesmo a mim. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, a gente vai ver nesse último capítulo muitas mulheres aparecendo aqui com um ministério notável, né? Quando Paulo se refere a Febe e diz que ela é uma hospedeira de qualidade
E esse serviço da hospedagem era um serviço conhecido, e os cristãos, eles eram conhecidos por essa atividade da hospedagem. Eram bons hospitaleiros, né? Era gente que tinha compaixão dos que transitavam, né? Que não podiam ir para um hotel 5 estrelas, mas a sua casa estava aberta para receber irmãos que vinham de toda parte, que circulavam por ali, que faziam algum tipo de negócio, que simplesmente estavam caminhando, ou pregando o evangelho ou fazendo negócio, mas a igreja tinha essa característica. Ela era hospitaleira e era conhecido por sua hospitalidade, né? Eu quero crer que essa deve ser uma qualidade de todo cristão. Uhum. Quando ele diz como somos conhecidos. Uhum. Eu quero entender que o cristão deve ser conhecido também pela sua hospitalidade. Aqueles que têm a Cristo em sua vida. A vida cuja habita Jesus Cristo deve ter um coração aberto à hospitalidade. E você me pergunta, por que então hoje como é que podemos hospedar alguém se temos apartamentos pequenos, se não conhecemos de fato as pessoas, se os seus hábitos são diferentes dos nossos? Hospitalidade aqui, no meu entendimento, não quer dizer apenas levar para dormir e comer na sua casa. Hospitalidade também eu entendo como receber bem, como atender alguém que está de passagem, indicar a ele aonde ele deve resolver os seus negócios, facilitar para ele a sua caminhada. Para mim isso é hospitalidade também. É acompanhá-lo, eu tenho tempo, eu preciso ir em tal lugar, na ilha, eu não conheço, eu tenho tempo, eu disponibilizo o meu carro, eu vou com essa pessoa ajudá-lo a resolver o seu problema, eu levo ao hospital o que precisa estar, na verdade, consultando ou internando-se no hospital. Eu entendo também que isso é hospitalidade. Nos dias atuais, a hospitalidade para mim se reveste muito mais nesse cuidado, nesse serviço prestado a quem necessita do que basicamente levar para dormir em sua casa. Sim. É que a época é outra também, né? Vivemos numa outra época, outra... Todo mundo desconfia de todo mundo, né? Sim, ainda tem essa questão que o João citou, nossos apartamentos são tão pequenininhos, né? Às vezes a gente tem que sair para o outro entrar, porque não cabe dois dentro daquele apartamento, né? Estão fazendo o lançamento aqui bem pertinho de nós de um condomínio de apartamentos minúsculos. É uma nova modalidade. Então, esse acolhimento, né? Esse acolhimento pode também corresponder a uma boa hospitalidade. Né? Uma assessoria, uma presença ali para que o outro que é estrangeiro àquele local se sinta confiante, se sinta seguro e não perdido. Quando você se sente um estrangeiro, é muito complicado. Eu já estive na pele de um estrangeiro várias vezes, e como a gente se sente inseguro. Depois da enésima viagem, a gente está mais tranquilo, mas no início, quando a gente não fala aquela língua, quando a gente não se comunica direito, né? Um país continental como o nosso, né? Que quem vem do sul para o Nordeste entra num outro país, de sotaques diferentes, de termos diferentes, né? Aquilo que aqui é uma palavra comum, em outra região pode ser uma baita de uma expressão agressiva, né? Sim, exatamente. Então, ser um bom hospedeiro também significa acolher quem chegou, de alguma forma, acolher, não? Eu percorri o Brasil inteiro, saindo do Nordeste, passando pelas regiões do Nordeste, vendo acolhimento, hospitalidade, não necessariamente nas casas, mas a hospitalidade, a receptividade do nordestino, a diferença do sulista. O sulista não é agressivo, mas ele é indiferente. É muito indiferente com o estrangeiro, com o nordestino. Diferente também da França, porque a França não é uma questão de hospitalidade, a França é uma questão de preconceito, né? Isso é diferente. Mas no Nordeste e no Sul tem essa diferença. O nordestino é mais hospitaleiro. Então essa hospitalidade que a gente está falando, exatamente do recebimento, do calor humano, da atenção devida, da informação. O nordestino tem por gosto, especialmente o baixadeiro, de dar informação.
Aí tu tá puxando a sardinha para tua brasa aí, né, João? Essa coisa do baixadeiro. É porque eu vivi muito tempo isso. O baixadeiro para te dar uma informação detalhada. Entendeu? Muito diferente. No Sul você pergunta, ninguém sabe nada, não sei, não vi. Ou seja, hospitalidade também entra nesse veio da questão. E especialmente aos santos. Eu reforço dizendo, todo cristão deve ter como marca da sua vida a hospitalidade. Eu nasci no interior, né, Bispo? No interior mirinzal. E os meus pais biológicos, eles tinham o costume de hospedar pessoas, né, aqueles missionários, pessoas que iam evangelizar o interior. E foi assim que eu fui adotada por uma família daqui de São Luís, porque meus pais abriram a casa para hospedar esse casal, que o marido estava resolvendo negócios no interior, a esposa estava junto com eles, ela não podia ter filhos, e eu era a bebê da vez daquele casal de interioranos, né? Então, eles me trouxeram para a cidade, pediram para aquele casal para me adotar, me criar, para colocar para estudar. E assim eu vim parar em São Luís, por causa de uma hospitalidade. Né? Eu noto mesmo, a diferença cultural é muito grande. Tem sempre um sobrinho que vem morar com um tio na cidade para obter maiores oportunidades. Né? Eu acho muito legal o testemunho que Paulo dá, a notícia que Paulo dá sobre Febe para os irmãos. Ele traz tão boas notícias. Isso é tão importante para nós, João, o testemunho que dão a nosso respeito. Fico imaginando o dia que Febe leu essa epístola, né? Como ela deve ter ficado grata por ter sido identificada por Paulo como ele a identificou. Sabendo nós que a nossa identidade, ela é dada pelo outro, o outro é que nos identifica, né? Isso mesmo. E a identidade que Paulo dá a ela é de uma mulher formidável, de uma baita de uma mulher que cuidou de tanta gente, mesmo, né? Deve hospedar bem, dar atenção, lençóis limpos, sim, né? tudo que ela pedir, façam, né? Faça, porque ela realmente é uma mulher que vale a pena. Recomendável, né? Recomendável. Isso, a hospitalidade, ela vai disso, de estar presente, dar atenção, o que está faltando, o banheiro é ali, os lençóis estão aqui, a toalha de banho está aqui, o sabonete, porque tudo isso envolve o espírito da hospitalidade. Porque muitas vezes o viajante não tem nada, não tem um sabonete, não tem uma toalha, né? Não tem um lençol. Tem uns hoje que já levam, né? Alguma coisa, mas nem sempre é assim. Na minha casa dos meus pais de criação, eles também hospedavam missionários da Jocum, do Betel. Então, eles estavam sempre com esse coração aberto, não só hospedar, colocar um telhado, né? Mas dar também o que precisasse. Sim. Sem contar que aquela digna mulher era representante de uma igreja numa região. Ou seja, já tinha o cuidado, a responsabilidade de cuidar da igreja. Eu costumo dizer para quem tem um coração hospitaleiro, que hospeda coisas boas no coração, não falta tempo para fazer tudo o que é necessário. Porque Febe era representante da igreja, não era uma representante nominal. Pelo que nós percebemos aqui, era alguém que se movia. Era alguém que levava as informações, era alguém que organizava, na verdade, todo aquele eixo de igrejas e de congregações. Mesmo assim, ainda tinha tempo para a hospitalidade. Que lindo, né? Você usou uma palavra bem chave para isso aqui, recomendável. Gente, eu tenho pensado muito que nós devemos ser criaturas recomendáveis, onde a nossa vida pode ser recomendada. Eu li há alguns anos atrás um livro sobre treinamento de executivo e esse autor, que era o Stephen Covey, ele dizia que o mundo dos negócios começou a ter uma guinada. Hoje se faz negócios com gente recomendável. Tipo, pode fechar negócio com essa pessoa porque ela é de boa índole. Ela tem uma mentalidade ganha-ganha. Ela não quer tudo para ela. É bom fazer negócio com ela.
Né? Eu ouvi isso várias vezes na minha vida, gente que recomendava a gente, atestando que é bom fazer negócio com esta pessoa. Algumas vezes na minha vida me chamavam para fazer negócio porque achava que fazer negócio comigo era um bom negócio. Esse fator da recomendação é um fator extraordinário e nós, os cristãos, precisamos admitir isso na nossa vida, que nós sejamos pessoas recomendáveis, alguém que pode nos apresentar sem medo do que vai acontecer ao termos contato com a outra parte. Ser recomendável é o nosso objetivo no trato com os outros. Não obstante sermos justos e honestos no negócio que fazemos. Nem sempre sermos justos e honestos no negócio que fazemos, nós nos tornamos recomendáveis. Há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Às vezes fazemos negócio com justiça, com honestidade, mas nos tornamos chatos que ninguém quer fazer negócio com a gente. Ninguém quer tratar com a gente. Somos honestos, somos justos, mas não somos recomendáveis, porque somos chatos, somos abusados. Eu entendo assim, né? Que a gente precisa ser recomendável, mas a recomendação que devem dar de nós é que, além de sermos honestos e justos no que fazemos, também buscamos o bem do outro. Sim. Uma certa vez eu encontrei um irmão, me permita contar isso aqui, me dizendo que eu quero vender o meu carro, e eu sabia o preço da FIP do carro dele, eu até precisava comprar o carro, e disse: teu carro vale R$22 mil. E é o preço que ele vale. Não, mas eu vou vender por R$36 mil. Mas teu carro não vale isso. Você sabe disso. Mas eu tenho um Deus que me honra. Eu não quero esse teu Deus que tira do meu dinheiro para colocar no teu bolso. Me perdoa, mas eu não quero esse teu Deus que tira o dinheiro do meu bolso para colocar no teu. Se esse teu Deus faz injustiça com as pessoas para te favorecer, não é o meu Deus. O meu Deus me faz ser recomendável no trato, comprar com preço justo e pagar o preço justo, vender ao preço justo e dizer aquilo que Deus tem me dado a graça de dizer a quem negocia comigo. Você comprou o meu carro, está bem? Está feliz? Está satisfeito? Se não estiver, nós não fazemos negócio. Só fazemos um negócio aqui se for bom para você, como está sendo bom para mim. Se não for bom para você, não faça negócio comigo, porque eu vou me sentir mal. Eu acho que é uma das qualidades. Não estou fazendo isso com preciosidade, mas deve ser qualidade daqueles que são recomendáveis. A vida da gente melhora a vida do outro quando ele chega. Esse fator é um fator que a gente precisa pensar. Quando eu entro na vida de alguém, na casa de alguém, na relação com alguém, a vida desse alguém é melhorada pela minha vida. Eu melhoro. Não só nas questões, como o João citou, de justiça, de honestidade. Eu posso ser justo e honesto, mas ser uma péssima companhia, que murmura, que reclama, que chia, que... Azedo. Então, assim, melhora-se a vida. Parece que Paulo está dizendo isso para ela na minha concepção, ou sobre ela. Olha, essa mulher aí é fantástica, A vida de vocês vai melhorar com a presença dela. Tratem ela bem, tudo que ela precisar, façam por ela, libera, cara. Ela não é exploradora, ela não é oportunista. Então, esses 2 versículos saltam para nós como um modelo inspirador de se viver. Eu quero entender bem aqui, permita estar no final, que Paulo, quando diz deem o que ela precisar, não é simplesmente para uso dela, mas é para a obra que ela estava fazendo. Porque, lamentavelmente, em muitos lugares alguém vai pedir uma oferta, a gente sabe que não é para aplicar na obra, é para aplicar no seu beneplácito, né? Sim. É lamentável, mas é verdade. Então, Paulo está fazendo uma recomendação. Dê a ela o que precisar. Eu entendo que o que precisar também para a aplicação na obra que ela é representante. Aí ele termina assim: pois já ajudou muita gente. Aí ele diz: até mesmo a mim. Sim. Verdade, cara. Maravilhoso isso. Verdade. Esse bom trato é uma das coisas mais importantes que a gente faz quando a gente recebe alguém de fora. Isso impacta tanto a vida daqueles que estão conosco,
de ver que a gente está sendo bem recebido, bem tratado, bem recomendado, isso gera uma onda de satisfação e de prazer, né? A minha presença ali agrega, acrescenta, melhora a vida das pessoas. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo capítulo do nosso programa. Estamos lendo o texto de Romanos, capítulo 16, e já estamos aqui posicionados no versículo 3. Coisas boas nós ouvimos falar sobre Febe, o relato dessa pessoa recomendável que Paulo traz para os irmãos que estão em Roma para recebê-la com toda a dignidade, porque ela era uma mulher recomendável. Alguém que onde chegava, esse lugar mudava positivamente, né? Ela acrescentava ao lugar onde ela chegava, né? Que bênção. Ter gente assim do lado da gente é muito bom, né, cara? Uau! Meu Deus do céu. Gente que piora a vida da gente. A gente gostaria que morasse num outro cômodo do céu, né? Não no mesmo céu da gente. Tem um poeta que diz: a gente não quer mal a quase ninguém. Oh, meu Deus, nós vamos lá para a leitura do versículo 3, né, Loide? Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre Priscila e Áquila. Saúdem Priscila e Áquila, que têm trabalhado lado a lado comigo, servindo a Jesus. Eles arriscaram a vida por minha causa, e não sou o único que é agradecido a eles. Todos os grupos de cristãos não judeus também devem muito a esse casal. Para não falar da igreja que se reúne na casa deles. Eu não sei se vocês lembram, mas pela primeira vez, Paulo recebe notícias da igreja de Roma, encontrando-se com Priscila e com Áquila. Foi quando César decretou que todos os judeus saíssem de Roma, né? E nessa diáspora, eles vieram e se encontraram com Paulo só ficando em Corinto, né? Então, eu creio que, até me arrisco dizer, que eles foram cofundadores da igreja de Roma. E Priscila e Áquila foram cofundadores da igreja em Roma. Eram ministros lá. Mas com a expulsão dos judeus de Roma, eles vieram e encontraram-se com Paulo em Corinto. E não chegaram, a beleza disso, vale recordar, é que eles não chegaram dizendo para Paulo: tem uma vaguinha para nós. Não chegaram e disseram: Paulo, nós sabemos fazer tenda. Então, se a coisa aqui pegou, vamos comprar material. Eu trouxe um recursozinho, a gente vai comprar material e vamos fazer tenda aqui, ensinar esse pessoal, porque não era só uma questão de recurso, também ensinar os cristãos de Corinto a se tornarem, se não me engano é Corinto, né? A se tornarem profissionais. Nós estamos aqui num lugar onde eles faziam velas de barco, era um porto, né? A cidade era porto. E eles faziam velas de barco, faziam coisas lindas, né? E eles chegaram, o que eu acho lindo disso, quando Paulo recomenda, eles estiveram comigo, arriscaram a sua vida. Por que arriscaram a sua vida? Arriscaram a sua vida porque tentaram pegar Paulo por várias vezes, ou pegaram Paulo, espancaram. E eles estavam ali por perto. Eles, sem dúvida, defenderam, sem dúvida, estando por perto, a vida deles estava correndo risco também, como a de Paulo, né? Sim, era uma época em que servir a Cristo, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, era correr risco. Hoje não se corre risco. Talvez o texto destoie um pouco da nossa realidade, porque nós não corremos risco. Estamos num país laico, onde o Evangelho pode ser anunciado sem reservas, até loucuras podem ser pregadas e ninguém é retalhado por isso, né? Mas a época que nós estamos retratando esse texto era uma época em que ser um cristão, propagar o Evangelho, era uma questão de correr risco. Como bem citou o pastor João, Paulo passou por perigos de morte, foi açoitado inúmeras vezes, preso né? Naufrágios inúmeros também. Então, passou por dificuldades enormes para sustentar a fé. O Evangelho era para a vida ou para a morte. Hoje, qualquer pressão nos afasta da igreja, faz a gente se desligar da fé, né? Mas nessa época, era uma época
de consistência. Era para a vida ou para a morte. Servir a Deus era um risco muito grande, por causa das pressões políticas, das pressões religiosas, das pressões sociais, sempre havia um risco muito grande. E Paulo dá testemunho da Priscila e de Áquila, que muitas vezes eles o defenderam das pressões exercidas pelo que estava do lado de fora, né? Quando Paulo cita temores por dentro, né? Lutas por fora, temores por dentro, essas lutas por fora, né? E os temores por dentro, não era só dentro de si, mas dentro do próprio contexto, né? Era um problema que eles enfrentavam constantemente. Estavam sempre correndo esse risco e o perigo de serem mortos. E na casa aqui desse casal, Áquila e Priscila, estava ali uma igreja, um povo ali escondido, morando na casa deles, né? Então, Paulo estava falando sobre que deve muito a eles, que tinham trabalhado lado a lado. Foi no tempo do Apolo que eles também acolheram, né? Sim. Acolheram Apolo, acrescentaram também na vida de Apolo. E agora ele está falando desse casal, da importância deles nesse momento, né, aqui em Roma, e trazendo que lá na casa deles tem uma igreja escondida, uma igreja protegida, né? É muito importante ele falar isso. Eu acho muito importante a maneira como Paulo, como ele vai falando dessas pessoas, né, dando mérito, né, dando a cada um a validação certa, assertiva do que fez, nem mais nem menos. No equilíbrio, no ponto. A igreja estava nas casas, na noite. Nas casas. Era uma época em que não se tinha lugares grandes cenáculos para reunir a igreja. A igreja se reunia nessa coisa intimista da casa, né? Eram os grupos familiares que ali estavam, a convivência. Nós não tínhamos uma catedral para a reunião da igreja. Não. Me chamou a atenção aqui a versão que eu tenho à mão. Primeiro, lembrar que, talvez com a morte de Cláudio ou com a sessão do decreto, eles tenham voltado a Roma, né? Priscila e Áquila tenham voltado a Roma, que Paulo, escrevendo essa carta a Roma, está mandando saudá-lo, né? Mas Paulo traz uma coisa linda aqui, que ele diz: não só eu agradeço a eles, mas todas as igrejas entre os povos gentios. Sim. A gente está falando mais uma vez de pessoas recomendáveis, né? Pessoas agradecidas. As igrejas por onde passamos juntos também agradecem e saúdam o casal de missionários que passaram com a gente. De apóstolo, na verdade. Sim. Era gente... Mais um grupo de gente... bom, só tem gente recomendável aqui, né? Só tem gente recomendável. Era uma época em que todo cristão, em tese, era gente recomendável, gente boa de se viver com ele, né? Não era gente implicante, gente chata. Gente chata, às vezes, estava nas igrejas já estabelecidas, como a igreja de Corinto, que tinha muita gente chatinha lá, né? Uau. Aquela senhorinha tal de Trifona, ai meu Deus do céu, que mulher louca, ela e a irmãzinha dela, né? Mas... Acho que os pais acertaram em dar aquele nome para ela, né? Até o nome era chato. Mas estão aqui expostos numa galeria de gente boa de se viver ao lado, né? Gente boa de estar por perto. Gente que fizeram alguma coisa, gente que se esforçaram na pregação do Evangelho, na difusão do Evangelho, na garantia daqueles que também pregavam o Evangelho. O que a gente vê aqui é que a FEB, além de pregar, ela também dava garantia àqueles que pregavam, né? Sim. Dava hospitalidade e acolhia, né? Nós estamos remetendo ao texto e à época, mas isso não quer dizer que hoje não haja muita gente recomendável. Eu encontrei tanta gente recomendável no curso da minha vida, João. Encontrei famílias que me acolheram, que acolheram minha família, gente que me apoiaram, gente que me deram crédito quando não havia crédito. Amém. Gente que me sustentou em momentos que meu único sustento era o sustento que elas produziam para mim. Gente que decidiu me amar, decidiu me eleger como amigo. Então, não temos só nessa época, mas também na época contemporânea, muita gente recomendável. Gente que sustenta a vida da gente pelo bom testemunho, pela alegria da convivência,
pelo gozo do compartilhamento da palavra, pela presença física, né? Ainda há gente que nos abandona e há outros que sustentam isso, né? Para que a gente seja acolhido. Eu tenho uma irmã e um cunhado, eu tinha um cunhado, faleceu agora recente, que mudaram-se daqui da capital, foram viver numa fazenda. Montaram uma fazenda lá na beira do Rio Turi, lá no meio dos matos, no nada. Só passa a estrada na beira da pista. Cheguei uma certa vez lá para visitá-los, um domingo de manhã, uma escola dominical montada na casa daquele cidadão que nem crente era. Abrigou o trabalho na casa dele. E mais recentemente eu passei, tem uma igreja construída ali, ele pegou um pedaço da sua propriedade e doou para que construíssem um templo da congregação da denominação lá existente. Você está falando em pessoas que abrigam, lembrei desse meu cunhado. Faleceu recentemente, mas deixou uma congregação aberta lá, porque abrigou na sua casa o evangelho, abrigou a escola dominical, os cultos que aconteciam, a vizinhança ia para ali, e hoje tem uma congregação aberta. Sim. Amém. Sim, a lista é grande. E ele vai continuar saudando gente como Epêneto aqui, né? Isso, saúdem meu querido amigo Epêneto. Ele foi o primeiro seguidor de Jesus na província da Ásia. Olha, que boa lembrança, né? Que boa lembrança. Primeiro crente da Ásia, talvez chinês, sei lá. E é um querido amigo, né? Um amigo querido que ele fala aqui, né? Aí, saudações a Maria. Como ela tem trabalhado por vocês. Olha essa Maria maravilhosa. Olha a como lembrança ela que ela deixou, né? por vocês. Cara, eu fico pensando que memória a gente tem deixado na vida das pessoas, né? Nem sempre boas, né? Nem sempre boas, porque as pessoas criam uma expectativa, às vezes, desastrosa sobre nós. Mas, cara, que boas memórias a gente pode deixar na vida das pessoas. Eu estou mais para lá do que para cá. Eu estou mais perto da morte do que do meu nascimento, né? Eu não viverei mais do que já vivi até hoje, certamente. E eu fico pensando, cara, que notícias eu tenho deixado na vida das pessoas? Que marca quando eu partir, que marca é essa que fica, né? Que testemunho é esse que eu tenho gerado na vida das pessoas? Isso me faz refletir e dar mais dignidade ao meu dia a dia, né? Uma coisa também me mexendo aqui por dentro é que a gente traz uma imagem de Paulo como aquele carrasco que executava cristãos e etc., e que depois se tornou cristão, mas era tão autêntico, tão sério no que fazia. Parece assim, a gente tem uma ideia de um camarada taciturno que não brincava, que não conversava, que não sorria, e que, por conseguinte, não tinha afetividade pessoal, né? Se todo o livro de Atos a gente lê os atos de Paulo, aquilo que ele fazia, e a gente entende que ele parecia um homem assim, um tanto quanto sem muita afetividade, né? De repente, Paulo finaliza a carta dele escrita aos cristãos que estavam em Roma, com uma demonstração de carinho, de afetividade, de respeito, de amabilidade tão grande. Sim. É que, infelizmente, não se pode dizer de muitos obreiros que passaram por determinadas igrejas e não deixaram saudade nenhuma, né? Não deixaram saudade nenhuma. E aqui a gente está vendo Paulo mostrando a sua afetividade, o seu amor, o seu carinho, o seu respeito e a valorização a cada um daqueles que contribuíram no trabalho que ele fez. Sim, é verdade. Vamos lá, Lodi, continuando aqui, depois de Maria, 7, né? Aí, saudações aos meus primos, Andrônico e Júnias. Houve uma vez que compartilhamos uma cela de prisão. Eles já seguiam Cristo antes de eu me converter. Ambos são líderes destacados. Olha que coisa linda! Sim, é verdade, cara. 2 primos que já conheciam a Cristo, caminhavam com Cristo e em algum momento partilharam uma cela de prisão. Mas hoje,
são líderes destacados, ou seja, aqui pessoas improváveis, né, bispo? Deus sempre caminhando na direção dessas pessoas. Quantas pessoas não têm saído dos presídios e muitas vezes sem esperança de um amanhã, de um emprego, de retornar à sua família, de retornar à paternidade com seu filho, com sua filha, ao seu relacionamento com sua esposa. E aqui Paulo está falando, eles já estiveram junto comigo, já dividimos uma cela. E aqui chama o quê? Que hoje ambos são líderes destacados, ou seja, pessoas que talvez não tinham esperança, mas aqui em um presente, né? Aqui são destacados, estão no Evangelho, se converteram e agora são líderes destacados. E ainda se converteram antes de mim. Antes de mim. Eu não sei se está passando pela cabeça de vocês, e uma curiosidade aqui é que Paulo está falando de um povo que está em Roma, mas que esteve contribuindo com ele pelas igrejas por onde Paulo passou. A gente tem uma leve ideia de que esse pessoal está estabelecido em Roma a vida inteira. Não, eles passaram pela vida de Paulo e foram se estabelecer em Roma, percebe? Porque Paulo está dizendo que ele nunca esteve em Roma, né? Não. Então ele está escrevendo para uma igreja que está em Roma. Então todo esse pessoal que ele está falando foi o pessoal que esteve contribuindo com Paulo por onde ele passava e agora estão radicados em Roma. Eu vim compreender isso aqui agora. Esse povo está radicado em Roma e Paulo está escrevendo, recomendando eles para a igreja de Roma, para que receba bem, para que trate bem, porque foram pessoas excelentes na pregação do evangelho aos gentios, às igrejas não judias, ao povo não cristão, que seria meia uma certa dificuldade, porque você lembra que no princípio da carta, Paulo escreve muito aos judeus que faziam parte dessa igreja. Que estavam lá em Roma. Que faziam parte da igreja, né? Agora Paulo está recomendando a esses judeus que recebam esses outros que estavam entre os gentios. Sim. A sapiência. Ainda é uma novidade os gentios na fé, né, João? Ainda estamos vivendo os primeiros anos da inclusão dos gentios, porque se a gente se lembra bem, até então só os judeus eram parte da igreja, né? Judeus que se rendiam ao Messias Jesus. Agora os gentios são alcançados e nessas diásporas da igreja os gentios estão recebendo. O pioneiro disso é Paulo, né? Ele é pioneiro. Mas nesse pioneirismo a igreja está se misturando, deixando de ser só de judeus para ser também a igreja dos gentios, né? E Roma está ali. Roma é uma cidade cosmopolita, gente de todo lugar ali, não tinha só judeu, né? E Paulo está trazendo essa boa recomendação desses irmãos à igreja de Roma. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Saudações a Ampliato, meu bom amigo na família de Deus. Saudações a Urbano, nosso companheiro na obra de Cristo, e ao meu bom amigo Estax. Saudações a Apeles, um verdadeiro e aprovado veterano no caminho de Cristo. Saudações à família de Aristóbulo. Saudações ao meu parente Herodião. Saudações aos da família de Narciso, que pertencem ao Senhor. Saudações a Trifena e Trifosa, mulheres prontas em servir o Senhor. Saudações a Pérside, amiga querida, que tanto tem trabalhado em Cristo. Saudações a Rufo, um escolhido do Senhor, e a sua mãe. Ela tem sido também uma querida mãe para mim. Saudações a Asíncrito, Flegotes, Hermes, Patrobas, Hermas e também as famílias deles. Mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente respirar. Sim. Até a Petrobras entrou aqui agora, né? É meio complicado. Antiga essa empresa, né? É meio complicado para os meus R's. Eu vinha para cá ouvindo... Eu vinha a caminho ouvindo a leitura desse texto, eu fiquei lembrando. Como é esquisito para a gente esses nomes, mas é uma questão cultural. Não é uma questão, a gente não tem que trazer para o nosso dia. É uma questão de cultura, eram esses nomes próprios da região, da época, que difere dos nossos aqui, de José, João, de Pedro, de
Michel, essa coisa toda. Não, esses são nossos nomes. Aqueles eram os nomes exatamente deles da época. Sim, olha, Paulo não se esquece nem da Trifena e da Trifosa, que eram duas mulheres complicadinhas, mas elas serviam a Deus. E Paulo traz a sua saudação para elas, né? E dizendo que elas estavam prontas, sempre prontas a servir. Tomara que ela tenha convertido a língua delas, que elas eram terríveis, né? Elas eram terríveis. Como nós somos terríveis aqui, ali e acolá também, né? Mas Deus tem feito obras, mudado realidades. Tanta gente boa participando da história. E assim, a gente só sabe da existência dessa gente porque Paulo nos trouxe notícias deles. Gente que na história de Atos dos Apóstolos não aparece. A maioria desses aqui não aparece no livro de Atos dos Apóstolos. E eles estavam em plenos Atos dos Apóstolos. Eles estavam cooperando com o avanço da obra, cooperando com os apóstolos. E cada um desses tem a sua parcela de contribuição para que o Evangelho tenha chegado até aqui, tenha chegado a nós. Ele cita os seus parentes, né? Ele cita os primos aqui. Então, olha, a gente não conhecia essa parentela de Paulo, a não ser aquele sobrinho que estava ouvindo, lembra, pastor João? Aquele sobrinho que foi falar sobre a trama toda. Justamente. Eu só lembro daquele sobrinho, agora ele coloca aqui 2 primos, coloca Herodião, que também é um parente dele, e vai aparecendo a parentela de Paulo também, né? Sim, é gente que é mencionada, assim, muito en passant, mas é en passant para nós, que estamos lendo a história. Mas esses caras deixaram a marca da vida deles na história da igreja. Talvez histórias que a gente nunca vai ouvir falar. Sobre Hermes, a gente não vai ouvir falar sobre a grande obra de Hermes e outros mais, né, dos citados por Paulo, mas foi gente que deixou a marca. Assim como eu e você, que também estamos deixando uma marca no nosso tempo, que talvez nos anais da história nosso nome não entre. Se for fazer, uma leitura do Evangelho da nossa época, talvez o nosso nome não apareça. Talvez não tenha nenhuma menção do nosso nome, mas nós, de alguma forma, deixamos nossa marca, seja numa congregação de 30, de 20 pessoas, ou numa congregação de 1000 pessoas, mas nós deixamos ali a nossa marca, o nosso nome. Quantos pastores, né, nasceram do nosso ventre? Quantas igrejas nasceram do nosso ventre? Pastoreando nesses 40 últimos anos, eu deixei um rastro de gente que nasceram de mim no sentido do Evangelho que está em mim, da minha pregação, do meu pastoreio, né? Nasceram por Cristo, mas nasceram debaixo da minha tutela, debaixo da minha orientação, e estão por aí seguindo o seu caminho. Inúmeras pessoas. Eu, de vez em quando, ao viajar, me encontro com alguém em algum canto, dizendo, você foi meu pastor. Aqui mesmo, pelo Instagram, de vez em quando eu recebo uma mensagem, você me batizou em tal lugar, hoje eu faço esse serviço para o Senhor. Gente que passou pela minha vida, e isso não quer dizer que o meu nome vai estar na história da igreja contemporânea como alguém de destaque, mas nós fomos destaque nessas vidas. São pessoas importantes que fazem com que o Evangelho ganhe sentido. Paulo não era um lobo solitário. Havia uma rede de pessoas que estavam ao seu redor, contribuindo, cooperando de todas as formas, não só monetariamente, mas também com seu apoio, com sua presença, com a sua alimentação, com a sua defesa, com seu companheirismo. Era gente que deixou uma marca na igreja. Paulo só conseguiu ser Paulo porque tinha uma nuvem de testemunhas que estavam ali para sustentar a sua obra, né? No Velho Testamento, há um cidadão que fez uma grande obra, fez um grande trabalho entre o povo judeu, e ele escrevendo o seu próprio livro, ele diz assim: lembra-te, Senhor, para o meu bem. E nenhuma citação em toda a Bíblia fala do nome dele, exceto do seu livro.
E eu pergunto, foi inválida a obra dele? Se você não tem reconhecimento, não tem problema. Às vezes esqueceram de ti, não foi porque você foi inválido. Você fez o seu trabalho, você prestou o seu serviço. Eu costumo dizer à minha esposa, olha, não façam lápide para mim quando eu morrer, citando qualquer coisa a meu respeito. O que eu já fiz, já foi feito e pronto. Sim. João, aquela mulher que quebra o vaso de alabastro, que Jesus diz assim, quando pregar, ou for pregado este evangelho, essa mulher vai ser lembrada? Sim. O nome dela não é lembrado. Mas ela é lembrada. Né? Feito é lembrado. Exatamente. Ela deixou uma marca. Uma marca de importantização. Uma mulher que não fez caso das suas economias, que estava ali para servir a Jesus, né? Então não se importe se o teu nome não entrar para os anais da história. O que importa é que você contribuiu para que o evangelho acontecesse e esteja sendo propagado. A gente vai ali tomar um café e volta já já. Olá, gente, de volta para o terceiro bloco da nossa programação. Lembrando você que o próximo domingo, dia 17 de novembro, nós estamos comemorando o 19º ano de estruturação da Igreja da Colheita aqui em São Luís e queremos convidar você para estar conosco no café da manhã, às 8h30 da manhã. Estamos fazendo essa celebração, né? Com café a partir das 8h30. Traga a sua família, venha celebrar conosco. É muito. Se a Igreja da Colheita tem feito algum benefício para você na sua vida, se trouxe-lhe alguma influência, nós convidamos você a vir estar com a gente, trazendo a sua alegria, a sua participação para essa manhã e para o culto à noite também, né? Sim, sim, será um culto em ação de graças por esses 19 anos que estamos por aqui. Bom, mas hoje, dia 10, domingo pela manhã, nós estamos aqui na terminação da Epístola aos Romanos e já estamos no capítulo 15 dessa saudação muito marcante de Paulo para esses personagens que, para alguns de nós, desconhecidos, mas muito conhecidos na história, na sua época, em toda a obra que eles realizaram para a glória de Deus em Jesus, cooperando com a estruturação da igreja, com a formação e com a propagação do Evangelho. Paulo faz questão de citar alguns desses irmãos que estavam ali em Roma como gente de lembrança muito clara, gente que deixou marca, que melhorou a vida de tanta gente com a sua participação. Até nosso amigo Rufo está por lá, né, João? É o filho de Simão Sirineu, né? Sim. Mas eu estou lembrando aqui, é que Paulo, o livro de Atos se preocupa, boa parte dele, de falar dos feitos de Paulo. E ali alguns companheiros aqui e acolá. Mas Paulo faz uma relação aqui intensa daqueles que contribuíram para o trabalho dele. O que é que Paulo está dizendo? Ninguém se meta a besta achando que faz o trabalho sozinho. Nenhum líder de igreja se meta importante achando que ele, sendo líder, o trabalho depende exclusivamente dele. Nenhum líder de qualquer outra área, mas especialmente digo do Evangelho, se meta importante achar que ele é indispensável ou que ele arrasta todo mundo. Paulo está fazendo uma lista aqui dizendo, só foi possível eu fazer o que fiz entre os gentios porque esse pessoal estava comigo. Porque esse pessoal me ajudou. Porque me hospedaram, arriscaram sua vida comigo, fabricaram tendas, viajaram, foram de um lado para o outro, levaram ofertas, levaram cartas, levaram mensagens, mas estavam comigo. O ministério que eu exerci só teve o sucesso que teve, porque este povo estava comigo. É uma grande lição para os nossos dias de hoje. Sim, não a igreja é um corpo, né, João? Não se meta importante achando que você sozinho é capaz de fazer o trabalho que está sendo feito lá na comunidade em que você vive. Sim, a igreja é um corpo, se move com o movimento de cada membro cumprindo a sua função, né? E é isso que, finalmente, para nós importa, que a gente faça parte desse corpo. Que parte desse corpo a gente faz é com Deus, mas cada um é muito importante. Até o dedo mindinho é importante na conjuntura da manifestação do corpo ao mundo, né? A gente vive
com a justa cooperação de cada parte. Efésios capítulo 4, Paulo faz essa comparação orgânica da igreja, né? A igreja, ela é orgânica. Eu fico pensando que hoje a gente se depara com umas expressões que não combinavam muito bem nesse momento da história, né? Tipo, ministério fulano de tal, ministério cicrano, ministério... Como se o nome dessa pessoa, tudo girasse em torno dela. Tudo gira em torno de Cristo. E cada um de nós exerce um papel dentro dessa atividade. E a gente precisa ter cuidado com essas vaidades, né? Essa presunção de achar que sem nós nada pode ser feito, né? Jesus é quem diz, sem mim nada podeis fazer. Mas sem nós, se eu morro, a obra continua, porque a obra não sou eu, Cristo não sou eu só sou um cooperador, o irmão mais velho. Então, numa família, o irmão mais velho morre, ou o patriarca morre, a família acaba? Não, necessariamente não. Numa mão se arranca o dedo mindinho por qualquer coisa, ou no pé arranca o polegar por uma necessidade de circulação, o corpo não deixa de existir, continua, mesmo sentindo falta, mas continua. Uhum. O corpo não vai morrer por causa de um membro, exceto o coração. Sim. Mas por causa de um membro que foi tirado, até o coração já é substituível, né? Uhum. Ou qualquer órgão já é substituível. Sim. É o que a gente está falando. Não se importantize tanto achando que você é peça essencial, porque você pode ser substituível. Não é que não estamos querendo passar lição, mas estamos dizendo do cuidado que Paulo está tendo em lembrar cada um que participou com ele deste ministério entre os gentios. Vamos lá, Lloyd, a leitura agora do verso 15, né? Saudações a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e a todos os seguidores de Jesus que vivem com eles. Abraços santos para todos. Todas as igrejas de Cristo enviam suas saudações mais calorosas. Amigos, um conselho final. Estejam atentos com relação aos que extraem algo do ensinamento que vocês aprenderam e depois o usam para criar confusão. Evitem essas pessoas. Elas não têm intenção de viver para o Senhor. Estão aqui pelo que podem obter e falam de modo piedoso para enganar os ingênuos. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, a igreja... ela é composta das ovelhas, mas as ovelhas precisam ser espertinhas. Nem sempre alguém de fala mansa, alguém de fala eloquente, alguém que tem uma boa oratória, de verdade pode cooperar conosco. Às vezes trazem no seu ensino verdadeiras distrações e oportunizações. O objetivo é o lucro, a vantagem. Nem sempre econômica, mas algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro. Normalmente o lucro monetário, mas nem sempre o será. Às vezes usam as pessoas como trampolins para os seus objetivos sagazes. E a igreja precisa estar atenta. Fundamentados em Cristo, não há outro alicerce a ser posto. Não há nenhuma edificação fora de Cristo. Toda construção, por mais bonita que seja, se ela não for centrada em Cristo, se Cristo não for a pedra angular, né? A doutrina dos apóstolos e dos profetas é Cristo. Fora de Cristo, toda a obra edificada tem um fundamento equivocado. Se nós recebemos Cristo como centro das nossas vidas, como a pedra angular que alinha as distorções e os empenos da nossa vida, se esta pedra angular não estiver ali, se o fundamento dos apóstolos e dos profetas, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos dizendo, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos e dos profetas, devemos nos lembrar que a doutrina dos profetas e dos apóstolos
era Cristo. Cristo era a pedra angular de toda a doutrina. Tudo estava edificado sobre ele. Se a gente tem algum oportunista travestido de crente, anunciando um evangelho meia-boca, onde a cruz não está presente, onde a renúncia não faz parte dessa jornada, onde Cristo não está sendo colocado no centro do seu argumento, a gente precisa se afastar. O afastamento não é uma execração, é porque a gente vai sair contaminado. A gente vai sair ofendido de alguma forma nesses argumentos descentralizados de Cristo. Então, nós, enquanto igreja, e a igreja da nossa época é uma igreja de muito espetáculo, né? É uma igreja dada ao espetaculoso. Hoje mesmo, pela manhã, eu me levantei e fui dar respostas das perguntas que tinham na minha rede, e eu vi um homem com um discurso tão destoante de Cristo, falando de experiências tão absurdas que pretensamente ele viveu, e na minha contabilidade ele não tinha nem idade para viver toda aquela experiência. Eu disse, meu Deus, mais um oportunista. E a igreja gosta desses espetáculos. A igreja gosta desse espírito novidadeiro, porque é uma igreja que não está fundamentada em Cristo. Uma igreja que se dá à aventura, se dá a esses passeios fora do território seguro, que é o nosso monolito, é a nossa rocha chamada Jesus. Nele consiste todo o fundamento da nossa vida. Se algum discursante se arroga em pregar um outro evangelho, que a gente tenha cuidado em receber, em acatar e a dar sentido à fala dessa gente, né? Porque oportunistas não se levantaram só nessa época. Na nossa época e durante todo o curso da história, lá estavam eles objetivando lucros, principalmente a partir dos ingênuos, que não vê maldade, não vê corrupção, que não vê as armadilhas montadas, porque seu nível de ingenuidade às vezes não consente que ele veja. Então, abra seus olhos, tome muito cuidado com uma pregação fora de Cristo. Nós somos de Cristo. O cuidado de Paulo aqui era muito pertinente, porque, como a gente já falou várias vezes, a igreja em Roma era muito cosmopolitana, ou seja, havia gente de todos os lugares com todos os costumes diferentes. Era muito simples alguém chegar com uma novidade trazendo de uma outra terra, que a cultura não era conhecida, e introduzir e terminar minando a fé dos cristãos. Então Paulo vai saudando, de repente parece que ele toma aquele impacto e diz, para dar uma paradinha aí que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Talvez tenha chegado gente aí levando informações distorcidas, falando, um Constantino da vida, querendo se dizer cristão e fazendo a maldade que fez ao cristianismo todo. Então Paulo está falando disso. Vai aparecer alguém com a fala maneira. Ou seja, Constantino batizou-se, né? No cristianismo, quer dizer... Ele criou o cristianismo, né? Ele criou o cristianismo, batizou-se na fé dos crentes, vírgula, para minar os incautos. Então, outros podiam estar aparecendo. E Paulo, de repente, tem uma olhada e diz assim, peraí, eu vou falar para os irmãos também terem cuidado com pessoas que chegam por lá com informações e doutrinas distorcidas e que podem minar a fé dessa gente boa que está lá na igreja em Roma, né? Sim, aqui nós estamos vivendo uma época antes do cristianismo, né? Nós estamos vivendo a época dos discípulos de Jesus, do Evangelho, sim, da experiência com Cristo. Não estamos vivendo a época das normas do cristianismo, né? Não tem essa mistura ainda. Aqui a igreja principal ainda é Jerusalém, a igreja principal ainda está funcionando nos limites de Jerusalém, de lá saía todas as informações,
Logo depois a igreja vai ganhar outras configurações, né? Mas aqui estamos vivendo essa simplicidade, essa pureza. Paulo considera a maturidade da igreja de Roma, mas os adverte com relação a isso, né? Para que a ingenuidade não tome conta dessa questão, né? Vamos avançando aqui para o verso 19, 2. E como nunca houve dúvida acerca da honestidade de vocês quanto a essas questões, eu não poderia estar mais orgulhoso de vocês. Quero também que sejam prudentes, aperfeiçoados ao bem e distantes do mal. Não se deixem enganar pelas conversas suaves e ao mesmo tempo malignas. Fiquem atentos. Antes que percebam, o Deus da paz irá derrubar e pisotear Satanás no chão. Desfrutem o melhor de Jesus. Pronto, aqui. Essa é a mensagem para a igreja. Desfrutem o melhor de Jesus. É simples. O evangelho não é complicado. O evangelho é o fator descomplicador. Jesus é o grande descomplicador das nossas relações com Deus. Ele é aquele grande tradutor, é o grande reposicionador da relação entre Deus e os homens. Amém. Se eu vivo em Jesus, está tudo certo, está tudo bem por aqui. Essa é a nossa experiência de aprofundamento em Jesus, de viver a melhor experiência que a gente pode viver a partir de Jesus. Se a gente vive desta forma, não é? Esse personagem estará debaixo dos nossos pés, estará sob o controle da nossa autoridade. Então, vivamos em paz. Queridos, fujamos do espírito novidadeiro. Sejam prudentes, diz Paulo. Cara, exatamente. Isso já era peculiar à Igreja de Roma. A Igreja de Roma já vivia dessa forma. Na verdade, é um reforço que Paulo está dando à consciência deles. Tipo, cara, é assim, bem desse jeito, é assim, bem dessa maneira. Vocês devem viver desse jeito simples. Há pessoas que parece que Cristo não é suficiente, sabe, irmãos? Há pessoas que encontram em Jesus uma certa insuficiência, sempre querendo mais novidade, mais novidade, mais novidade. E a nossa grande novidade é Cristo. Alguém perguntava a uns amigos, num desses congressos de pastores e tal, perguntaram a esse amigo, que era muito lúcido com relação ao Evangelho, e perguntavam a ele qual é a última novidade lá em Salvador, que eles eram moradores de Salvador. Ele disse, a última novidade lá é que nós continuamos partindo pão de casa em casa, fazendo nossas orações, né? E perseverando na doutrina dos apóstolos. Cara, se contente, fique contente. Na doutrina dos apóstolos eu tenho descoberto coisas que têm me vivificado, que têm transformado, que têm consertado a minha maneira de pensar a vida, a minha maneira de enxergar as coisas, que tem corrigido minha miopia. Meus olhos são outros a partir das lentes do Evangelho. Minha maneira de pensar a vida tem mudado tanto, eu tenho encontrado tanta beleza nas coisas mais simples. É isso que Paulo está lembrando, porque nesse momento você tem tanto grupo, porque a igreja está no início aqui, né? E há tanto grupo o WhatsApp de Paulo aqui está cheio. Sim. Vocês se lembram bem dos gnósticos, que talvez fossem os mais ameaçadores dessa paz que Cristo gera, né? Eles vinham com tantas novidades, acrescentando tantas coisas, tantos valores quânticos, quantas loucuras intermináveis, tantos pensamentos. E a igreja estava ali, naquela fase infanto dela, vivendo a pureza, complicando a cabeça daqueles que eram ingênuos, que não entendiam nada de nada,
que estavam mergulhados em teologias sem fim, em argumentos filosóficos, cada um mais complicado que o outro, escolas e escolas, escolas e escolas, quando tudo que nos foi apresentado no princípio é Cristo. Me lembro ainda dos primeiros dias da minha rendição. Cara, o mundo era tão mais simples, perdoar era uma vitória, odiar era um veneno. Eu me lembro desse momento da minha vida e digo, meu Deus, é aquilo. E eu preciso fazer sempre um movimento de volta. Como diz Jeremias, a saída é o caminho de volta. A gente precisa sempre fazer um caminho de volta. De volta a quê? De volta à simplicidade, de volta à pureza do Evangelho. Sabe, é chorar novamente diante das verdades do Evangelho, é permitir-se ser tocado pelo Evangelho, ser confortado por ele, ser edificado, admoestado pelo Evangelho, que me traz de volta para Cristo, que me coloca sempre com os pés sobre a rocha. É esse movimento que a igreja não pode perder. O movimento é para Cristo. O movimento não é para fora dele. O movimento não está nas figuras extraterrestres. O movimento não está fora do planeta. O movimento está em Cristo. Quando uma igreja ou um indivíduo que compõe essa igreja se movimenta em Cristo, João, ele está se movimentando no fundamento que sustenta a vida. Eu só tenho vida porque eu estou nele. Se eu não estou nele, eu tenho uma existência mal arrumada, uma existência caótica, desbussolada, desorientada. Mas quando eu coloquei os meus pés em Cristo, a lucidez, a luz do Evangelho raiou em minha vida. Me tornei um astro que brilha no meio da escuridão. A luz entrou em mim. Vós sois a luz do mundo. Eu acreditei nesse negócio que Jesus falou, que eu era... Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu acreditei nessa história. Mas quem está em Cristo é a luz do mundo e é sal da terra. A igreja não é um saleiro que protege o sal daquilo que está do lado de fora. A igreja é o sal, não é o saleiro. O saleiro é a religião. O sal é a vida de Cristo em nós, que está ali para se misturar mesmo no mundo em que nós estamos, sem que sejamos contaminados por isso, não é? Então, eu olho aqui e vejo uma igreja que caminha pela pureza, pela simplicidade, mas uma igreja que tem que estar atenta, porque os complicadores deste mundo tenebroso estão por aí fazendo arruaça, pastor. Recentemente, o Dr. Bentivi me mandou uma matéria de um cidadão que eu já conhecia um pouco da sua história, que foi pastor junto com Nicodemos, com outros pastores de renome, talvez até com o Hernandes Dias, e deixou de ser pastor para ser seguidor de uma religião muito antiga, não é daquelas árabes, na religião brasileira mesmo. Uma pessoa de uma vultosa aparência e inteligência, capacidade de dissertação, mas simplesmente um contexto histórico fez ele mudar de vida e agora ele tem passado o tempo todinho nas redes sociais a minar, entende? Eu chamei minar a vida daqueles incautos. E Paulo está falando exatamente disso, não era apenas para Roma. Esse cidadão, com a sua simpatia, com a sua perspicácia, com a sua capacidade de eloquência, de falar, eu creio que tem minado a vida de muita gente. Por quê? Era um pastor e, por questões históricas, descobriu que o protestantismo estava errado e agora resolveu retroceder, é membro de uma igreja de fé cristã das mais antigas e agora está minando, usando as redes sociais para minar a vida de pessoas. Paulo está falando exatamente dessa gente que estava fazendo isso em Roma. Então não é diferente, hoje está acontecendo. A gente que tenha muito cuidado com essas redes sociais, com essas informações. Há muita coisa boa, mas há muito lixo que vem em nome do Evangelho, que vem em nome do cristianismo, que vem em nome da fé.
Muito, muito lixo. É preciso que tenhamos sabedoria, capacidade de comer o peixe e jogar a espinha fora. Porque senão vai engasgar muita gente. E engasga, João, engasga. Eu tenho visto e ouvido tanta gente dizendo tantas coisas com, entre aspas, tanta propriedade, que você acaba convencido das suas loucuras. Se tiver despreparado, se intelectualmente você tiver desprovido de sobriedade, se você não tiver uma reflexão mais simples, porém profunda, por simplicidade, eu não estou afastando a ideia de profundidade. A gente pode e deve estar profundamente envolvido com a simplicidade. É a simplicidade que nos mantém vibrando na vida com alegria, com paz, com sossego, com pacificação. As complicações, elas só servem para fazer um grande barulho. Elas não têm eficiência. É a simplicidade que produz eficiência na vida da gente. Quer ser uma gente efetivamente produtiva? Vive em simplicidade. Ela é profunda e ela muda a vida da gente. E a vida em Cristo é uma vida de simplicidade. A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o último bloco da nossa programação, o quarto bloco. Estamos terminando a epístola aos Romanos até o próximo ano. Ano que vem a gente está por aqui de novo em Roma. Mas estamos terminando aqui essa saudação final de Paulo e tem mais gente para rolar nessa saudação. É muita gente compondo, João. Como você disse anteriormente, ninguém faz a obra de Deus sozinho, né? Ninguém coopera com Deus numa ação de franco atirador, né? Há sempre uma equipe, gente de todas as naturezas, gente com dons e habilidades tão diferentes, né? Profissões diferentes, né? Sim, posturas diferentes. Aqui entram tesoureiros, hospedeiros, é incrível. Companheiros de surra, né? Companheiros amiga querida. Sim, sim. É tanta gente boa. Contribuidores como o Timóteo, eles meu fiel cooperador. Sim. É tanta gente que, assim, eu acho que Paulo foi pecando na lista dele aqui, né? Deve ter tido tantas outras pessoas que lhe falhou a memória, mas eu acho que tudo que ele pôde lembrar está por aqui, né? Talvez a lembrança dele, ou aliás, a saudação dele aqui é exatamente para aqueles que tiveram importância no ministério enquanto ele estava no mundo gentílico e que se mudaram para Roma, né? Essa lembrança dele é aqueles que trabalharam, contribuíram com ele no ministério entre os gentios e que mudaram-se para Roma. Está me deixando aqui meio confuso, mas eu quero ver a leitura lá, sobre se Jasão estava saudando ou se estava sendo saudado, né? Sim, mas vamos lá. Vai lá. Versículo 21. Por fim, lá vão outras saudações. Timóteo, meu companheiro na obra, Lúcio e meus primos Jasão e Sosípatro enviam saudações. Eu, Técio, que escrevi esta carta ditada por Paulo, envio minhas saudações pessoais. Gaio, que é meu hospedeiro e de toda a igreja, manda lembranças a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e nosso bom amigo, Quarto, enviam saudações. Vamos dar uma paradinha aqui. Só lembrando que esta carta foi ditada por Paulo, né? Mas quem fez o registro dela foi esse nosso querido irmão Tércio, né? Que, como eu disse, não aparece muito nesse quadro de movimentação, mas o papel dele foi fundamental para o escriba que era ele, né? O cara que estava ali, o cronista de Paulo, o cara que está anotando coisas, né? Há serviços que são feitos no meio do corpo de Cristo que não aparece muito,
mas sem eles as coisas viram uma bagunça. A gente, quando entra... Por exemplo, vamos dar uma ideia aqui que nem é muito próxima disso, mas a gente entra para um culto. Ali estão as pessoas que aparecem no culto. O tocador, o pregador, enfim. Mas se aquele lugar não tivesse sido limpo, asseado, os banheiros arrumados, o papel no lugar do papel, as cadeiras dispostas. As cadeiras dispostas, a saboneteira com sabonete, água na torneira. Se não tivesse as coisas, como isso ia funcionar? Essa pessoa não aparece. Né? Diogo, por exemplo, que aparece o tempo inteiro, mas não aparece nas câmeras. Né? Sem ele, a gente estava estrepado. Porque é ele o nosso escriba aqui da modernidade, né? Ele está atrás das câmeras, você nunca viu o rosto dele, nunca ouviu a voz dele, né? Nunca viu a beleza dele, né? Esse cabelo bonito. Hoje ele está com o sombra da televisão, né? Oi? Ele é o sombra que tinha na televisão, né? Ele não aparece, mas o serviço dele é fundamental na divulgação do Evangelho. Não tem dúvida. Cada vez que a gente recebe uma notícia de que alguém recebeu o Evangelho e a vida foi mudada, Diogo está presente. Uhum. É ele quem captura a nossa fala, é ele quem captura a nossa imagem, é ele que trabalha a edição da programação. E quem distribui essa nossa imagem, essa nossa fala. Captura e distribui, né? Exatamente. Então, o papel dele é fundamental. Como o papel do nosso amigo Tércio. Uhum. Sem Tércio, a gente poderia ter até um escrito de alguém, né? Mas o detalhe, a precisão com que ele escreve, mantendo inclusive a característica literária de Paulo, né? Uhum. Ele foi um verdadeiro Goethe de Paulo, né? Escreveu direito aquilo que Paulo pensava. O pensamento paulino está presente aqui. Se você for fazer uma análise literária, você vai ver que é o mesmo conteúdo de Paulo nas suas outras epístolas, né? Paulo estava ditando essa carta. Ele já estava com talvez o problema de vista mais agravado, bispo? Pode ser. Claro que sim. Dizem que ele teve escorbuto ou alguma coisa do tipo. Não sei bem o que era, mas ele já estava com um certo fator complicador. Nós estamos chegando perto do fim, né? Mas há uma coisa aqui. Daqui a pouco ele vai para Roma preso e lá ele termina a carreira dele, né? Vocês perceberam que, nesse caso, essas saudações aqui, não é saudando o povo que está em Roma, é o povo que estava com Paulo saudando aqueles que estavam em Roma. Percebe aí? Sim, claro, claro. O versículo 21, o versículo 21. Sim. Os irmãos que estão com Paulo saudações. e enviam saudações para os que estão em Roma, que é Timóteo, que é Lúcio, que é Jason, Sosípatro, entendeu? Tércio, Gaio, essa turma toda que estão na equipe de Paulo, participando da elaboração dessa carta, que não foi só apenas escrever, tem todo um manejo, né? Olha aqui, quantas páginas foram escritas, né? Não havia datilografia na época, páginas e páginas escritas. Então, essa turma que estavam contribuindo, participando, lembrando Paulo de cada um desses irmãos, organizando esse material, esse papiro, toda a tinta, todo o material, é esse pessoal que estava com Paulo, saudando a igreja que estava em Roma. Sim. Eu fico pensando na contribuição de Tércio. Bom, claro que todos eles foram muito importantes, mas para Tércio manter a fidelidade textual, hoje a gente tem programa na internet que você fala e o programa traduz isso em caracteres, né? Mas não estamos vivendo essa época. Não estamos vivendo a época da datilografia, do computador. Eram escritos em pergaminho. Não era muito fácil fazer registros como esse, né? No entanto, a gente começa a ler, tem tanta substância e continuou substancioso o texto que sai da narrativa para a escrita, né? E Tércio mantém-se fiel
essa identidade de Paulo, né? Manter essa essência, porque muitas vezes é difícil você que está escrevendo colocar ali também a essência de quem está falando. Exatamente. Colocar isso impresso e a gente ler a carta e entender, é o Bispo Renato que escreveu essa carta. Eu sinto a essência nas palavras, na maneira como ele compõe essas frases, né? Sim. Então, a gente consegue ver Paulo aqui. Sim. E bem no final está a surpresa. Eutécio, Sim. né? Olha, se esse versículo 21 não existisse, nós não saberíamos que foi Técio quem escreveu as palavras de Paulo. Mudaria muita coisa, né? Na história da Bíblia. Sim. Mudaria muita coisa. Porque muita gente dizia, mas Paulo não tinha problema de vista? Será que ele conseguia escrever tão bem assim, de forma tão detalhada e tal, né? Tudo isso. Você vê no escrito dos Atos dos Apóstolos, que foi uma escrita também muito precisa, talvez do Novo Testamento, o texto que mais tem conteúdo histórico, né? É um livro histórico, mas é Lucas quem vai escrever. Primeiro ele começa a escrever coisas que Paulo disse para ele. Depois ele entra na história, né? Começa a andar com Paulo e escreve sobre as coisas que ele mesmo viu. Mas esses detalhes de alguém que é um cronista, que está ali fazendo registro dos episódios, das narrativas, né? A responsabilidade com a história, a responsabilidade com o conteúdo, né? Eu leio um certo autor que ele encontrou na língua hispana um cara que escrevia, né, que traduzia o seu texto com a precisão que ele dizia. E ele disse, não, esse cara, a partir de hoje, vai ser o meu tradutor para as línguas hispanas. Porque ele capturou a alma, o espírito do meu conteúdo, né? Então, não é sempre muito fácil. No filme Paulo Apóstolo, né, onde assistiram, o autor do filme sugere que Lucas tenha ido para a prisão com Paulo, lá em Roma, tenha viajado a Roma e tenha ficado na prisão com Paulo para capturar melhor ainda o que faltava saber e escrever, né? E o que é muito possível, sim, João. Sim, eu não duvido nada disso. A história não conta, mas também não diz que não é verdade, né? A Bíblia não registra, mas não nos nega essa possibilidade, né? Sim. E há muita coisa que a gente entende por suposição, porque não dá para escrever tudo na Bíblia, né? Sim. Então vamos lá, estamos indo para o verso 23. Todo o nosso louvor é dedicado ao único que é poderoso o bastante para torná-los fortes, exatamente como na pregação a respeito de Jesus Cristo. Como revelado no mistério que se manteve por tanto tempo, mas que agora se tornou um livro aberto por meio das escrituras proféticas. Todas as nações do mundo podem agora conhecer a verdade e ser conduzidas à fé obediente, cumprindo as ordens de Deus, que fez tudo, do início até o detalhe final. Todo o nosso louvor é dirigido, por meio de Jesus, a esse Deus incomparavelmente sábio. Amém. Caramba. Termina com estrondo, né? Termina com estrondo. Gente, a pregação a respeito de Jesus mudou o curso da história, mudou o mundo. Era isso que Paulo, preso em Roma, lá em Atos capítulo 28, ele diz que ele ensinava as coisas concernentes a Jesus e pregava o reino, não é? Ensinava sobre Jesus e pregava o reino. Duas coisas ele fazia na propagação do Evangelho: ensinar sobre Jesus. Quando a gente se dedica ao ensino de Jesus, a gente faz uma mudança radical. Porque viver a vida de Jesus, alimentar-se dele, absorver o seu ensino,
absorver seu estilo de vida, é vida para valer, é vida para a eternidade. Eu entendo perfeitamente quando Pedro diz, para onde nós iremos? Vamos para onde? Só tu tens as palavras da vida eterna. É que as palavras de Jesus conduzem a nossa alma terrena e temporal para a eternidade. Nos remete a uma vida de eternidade. Somos capazes de viver uma vida celeste na Terra. Essa ideia de trazer o reino de Deus para a Terra, uma ideia gerada por Jesus, porque a teologia apontava sempre para um céu escapista, né? Eu vou fugir para o céu, eu vou querer escapar desse inferno. E Jesus dizia, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Jesus muda o discurso teológico daqueles que estavam preocupados em fazer coisinhas na terra para merecerem herdar o céu. E Jesus nos ensina a orar no sentido de trazer o reino para a terra, de fazer com que cada movimento nosso seja um movimento celeste. E é tão difícil entender o reino, né, bispo? As pessoas... Não, da perspectiva humana. É. Se não nascer de novo, não entra. Se não nascer de novo, isso. Não enxerga. Porque no reino é o Senhor que é dono de tudo, né? O reino tem um Senhor, tem um rei, tudo Sim. é do rei, né? E no nosso olhar humano, nosso olhar, nós brasileiros, dentro do nosso olhar de uma política democrática, fica ainda mais difícil ter essa noção de reino, Sim. porque nós não sabemos que realmente... Não nascemos dentro de uma monarquia. De uma monarquia, isso, que tudo é do rei, né? Tudo pertence à rainha, né? A praça é da rainha, as estátuas, a rua, né? Então, qualquer coisa é crime dentro daquela lei, daquela política, né? Sim, até hoje a gente ainda tem resquício da história. Por exemplo, na cidade de Petrópolis, se paga imposto, ainda hoje, se paga imposto para a monarquia, os descendentes da monarquia, né? Até hoje, porque aquela cidade era a cidade de Pedro. Na de Pedro e na de Teresa, né? Mas eu acho que só se paga imposto em Petrópolis, não tenho memória se em Teresópolis se paga imposto, né? Até hoje se mantém um imposto que é repassado para a família real, né? Para os descendentes da realeza. Efeitos da monarquia, né? Efeitos da monarquia. É que me prende a atenção aqui é que Paulo, sendo um judeu, criado sobre o monoteísmo, a único Deus, Paulo está lutando para trazer aos judeus a presença do Senhor Jesus Cristo. E ele nunca, Paulo nos seus escritos, em todos os seus escritos, ele nunca deixa de trazer o senhorio de Cristo, exatamente para que os judeus entendam que ele é o Senhor. É muito comum saber-se que os judeus não chamam ninguém de Senhor senão a Deus, né? E Paulo está trazendo a figura de Cristo como o intermediador entre Deus e o homem, ou seja, a ligação entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Porque nenhum outro, por intermédio de nenhum outro, né? E aqui ele fala, no versículo 26, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Ou seja, em nenhum momento Paulo tira a sua visão crística do que ele está escrevendo e dizendo, mesmo sendo aos judeus. A carta aos que estão em Roma, aos cristãos que estão em Roma, se dedica muito aos judeus. No princípio, veja que ele fala muito da lei, etc., aos judeus. E ele não arreda de forma nenhuma de trazer a presença do Cristo para este meio. Então, o que ele quer dizer? Que nós não temos acesso nenhum, se não for pelos méritos de Cristo. E a nossa oração, o que Jesus Cristo diz? Tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome. Então, nosso pedido de oração deve ser a Deus pelos méritos de Cristo. Ele fala aqui sobre a sabedoria de Deus
e a glória de Jesus Cristo. Afastar-se de Cristo por quê? Negá-lo por quê? Sentir-se mais importante, mais poderoso do que ele por quê? A tudo que eu faço, eu sou um esmerado profissional, então isso é resultado do meu mérito, é resultado da minha condição de fazer. Não, se não for por Cristo, nada feito. Sim. João dele, Romanos ainda 11:36, quando Paulo diz que dele, né, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Ele é o início de tudo e o fim de tudo. Nele se principia todas as coisas. Tudo foi criado pela palavra do seu poder. Ele estava no princípio, João diz, né? João, no Evangelho, capítulo 1, tudo veio à existência por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É que nós temos a figura histórica de Jesus e a presença eterna do Cristo. Né? Jesus nasce no tempo e, como o último Adão, ele cumpre seu propósito, mas seu senhorio, que se baseia na sua ressurreição, a minha vida cristã mudou quando eu compreendi e me submeti ao senhorio de Cristo. Porque antes de ter esse conhecimento, tudo que me apresentaram até aquele momento determinado era o meu Salvador, Jesus. Mas ele era o meu Salvador, mas não era meu Senhor. Não era porque eu não queria, porque nem sabia que ele era meu Senhor. Eu sabia que ele era o meu Salvador e eu amava a minha salvação, tanto quanto eu amo hoje. Só que Jesus não é só o meu Salvador, ele é o meu Senhor, dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, e não só daquilo que pertence a mim, mas de tudo que está fora de mim. Entender o senhorio de Cristo é compreender a sua soberania, é saber que mesmo nos momentos descontentes da minha vida, ele não perdeu o controle. Mesmo nos infortúnios, nas condições de desvantagem da minha vida, ele continua sendo o Senhor, dono de tudo e do destino de todas as coisas. E a gente não está fora do controle dele, ele continua sendo o Senhor. Parece que são umas 3 vezes na Bíblia, ou no Novo Testamento, em que Paulo se referindo a Jesus, ele não o chama de Senhor. Mas, ademais, é todos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E parece que não é o Salvador que reina, é o Rei que salva, né? É o Rei que salva, exatamente. E lá no Monte da Transfiguração, a gente lê aquele texto com o esplendor da glória, aquela coisa toda, mas ali há tanta sutileza linda, quando Deus fala dizendo sobre o seu filho: este é o meu filho amado, que mais? A ele ouvi. A ele ouvi. Ou seja, Moisés, Elias, eu estou falando por abram ele. seus ouvidos aí. O que vocês quiserem tratar, tratem por ele. Falem comigo por ele. Ele eu dei o poder. E Jesus Cristo mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Para a relação com o homem, não dá para ser sem Jesus. Pode inventar qualquer outro, qualquer rainha lá no céu, qualquer intermediador, mas é ele. Foi-lhe dado todo o poder e o próprio Deus diz: a ele ouvi. Sim. Fechou João, tudo. não querendo polêmica teológica nenhuma, mas só refletindo em profundidade, Cristo é a palavra de Deus. Né? Quando ele diz para Moisés e para Elias e para os discípulos que ali estavam: a ele ouvi, ouçam o que ele tem para dizer, ouçam no Moisés e Elias, o representante da lei, o representante dos profetas, ouçam o que ele tem para dizer. Quando Jesus se depara com os fariseus, ele diz: rapaz, vocês estão procurando e não acham nunca, porque as escrituras falam de mim, vocês não me discernem, eu estou aqui do lado de vocês, vocês não conseguem me enxergar, eu sou de quem a escritura está falando. Então a gente precisa estar muito atento, que essa palavra viva nos corte, nos sustente. Amém. E nos faça
eficazes na vida. Mais fortes. Mais fortes, mais aqui, eficientes, né? Como ele fala aqui, todo o nosso louvor é dedicado ao único que é poderoso bastante para torná-los fortes, exatamente como na pregação a respeito de Jesus Cristo. Pode deixar mais fortes. Sim. A gente termina um livro como esse se sentindo mais robustecido, mais fortalecidos, mais fortes. Sim. Porque são palavras vivas que penetram o nosso interior, ratificando no nosso espírito de que nós somos quem Ele disse que nós somos. Eu já tive a oportunidade de participar, de fazer seminários, faculdades, etc. Mas eu nunca aprendi tanto sobre a Bíblia quanto sentado aqui, discorrendo minuto a minuto, discorrendo texto por texto, versículo por versículo. Sim. Só está faltando pão, peixe e vinho, João. Gente, chegamos ao fim. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima semana nós reiniciaremos um novo texto e será muito legal para nós continuar essa linda aventura pelas Escrituras, pelas palavras dos apóstolos, pelas palavras de Jesus. Foi um prazer ter terminado a reflexão do livro de Romanos com vocês. Lembrando que no próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós estamos tomando um café, louvando a Deus pelos 19 anos da nossa estada aqui em São Luís. E no culto da noite, um culto em ação de graças, celebrando a presença dele entre nós, nos dando força sempre. Amém. Obrigado por sua presença. Shalom, Feliz domingo para todos. Shalom.